Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e hoje nós vamos trazer um bate-papo sobre empreendedorismo no setor acadêmico, projetos inovadores criados em universidades e que ganham destaque no mercado de trabalho. Nosso convidado do programa de hoje é o Abraão Saraiva Júnior, coordenador de empreendedorismo da ProInter UFC e diretor adjunto de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico da UFC. Tudo bom, Abraão? Seja bem-vindo ao programa, a primeira vez que está participando aqui com a gente, não é isso? Tudo bem, Kerlia? Agradecer o convite da Trade Ceará para falar sobre esse tema tão importante, né, que é o empreendedorismo e atrelado à inovação, né, como forma de desenvolver, né, socioeconomicamente aqui o nosso estado e o nosso país. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, eu gostaria que você falasse sobre o aumento do empreendedorismo no setor acadêmico, né, nos últimos anos, e a importância dessa atividade para o setor. Interessante pergunta, né? Eu tive acesso a um livro que fala sobre empreendedorismo em universidades. Um dos primeiros capítulos tocam o histórico, né, do desenvolvimento das universidades no mundo, colocando como digamos, o primeiro paradigma das universidades a questão do ensino, né, de transferir conhecimento de pessoas mais iluminadas para os seres menos iluminados, seriam os alunos, né, do ponto de vista do conhecimento. E aí, né, no século passado, houve um avanço maior com relação à importância da universidade no sentido de criar conhecimento, ou seja, deu-se mais importância para fazer a pesquisa. Então já existia o ensino, né, e atrelado ao ensino a extensão, que é levar esse ensino também para fora dos muros da universidade, e a pesquisa, ou seja, a criação de conhecimento. O Brasil, mesmo com algumas décadas, né, ou até séculos e algumas situações de atraso, né, foi seguindo essa tendência. E aí, no século, na década de 1970, né, do século passado, 80, houve, digamos, o surgimento de um terceiro paradigma da universidade, que seria a universidade empreendedora. Né, isso traz um conjunto amplo de reflexões, que é como a universidade, para além de criar conhecimento, de além de fazer essa transferência de conhecimento, tanto para a sua comunidade interna, como também para a sociedade, por meio da extensão, como é que ela pode contribuir para a resolução de problemas em nível global? Como é que a universidade pode ajudar a criar tecnologias, soluções ou até empreendimentos que possam resolver problemas não só locais, mas do mundo? E aí surge o paradigma da universidade empreendedora, que no Brasil, né, depois de algumas décadas chegou, e trazendo aqui para a realidade, por exemplo, da Universidade Federal do Ceará, que é a universidade da qual eu faço parte, há alguns anos nós já temos trabalhado essa temática de variadas formas, colocando nos objetivos estratégicos da universidade, no planejamento estratégico da universidade, a importância do empreendedorismo, da inovação, atrelada a outras palavras também muito importantes, como sustentabilidade, inclusão, internacionalização, por exemplo. Como é que a gente materializa isso, no caso da UFC? Para dar concretude a resposta à tua pergunta. É o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. Então, só para você ter uma ideia, no PDI 2013 a 2017, que é um planejamento quinquenal, né, de 5 anos, a palavra empreendedorismo aparecia 2 vezes. No planejamento de 18 a 22, as palavras empreendedorismo e inovação foram alçadas como 2 dos 6 princípios norteadores da universidade. Ou seja, tudo que a universidade for fazer em termos de ensino, pesquisa e extensão, de alguma forma tem que pensar também no empreendedorismo e da inovação. E nesse planejamento que nós fizemos agora, para o quinquênio que começa em 23 até 27, essas palavras também, né, foram colocadas como centrais, né, para a gestão, né, para o desenvolvimento das atividades da universidade. Ou seja, é algo recente no Brasil, e a realidade, falando da UFC como uma das maiores universidades do Brasil, né, figura entre as 10 principais universidades do Brasil. Essa realidade não é tão diferente nas outras universidades brasileiras, tanto públicas como privadas. Então, é algo novo no Brasil, mas que tem só crescido. Né? E eu te falo que é um movimento que não existe, não é desenvolvido somente internamente à universidade. Há de haver constante integração
com o meio externo. É o que nós chamamos de ecossistema de empreendedorismo e inovação, unindo as academias, né, as várias instituições de educação, as instituições de ciência e tecnologia, o poder público, importante também, né, nas várias esferas, e a iniciativa privada, alinhado tudo isso à sociedade civil, né, os seus anseios de questões de desenvolvimento sustentável. Então, você vê que é um trabalho conjunto em que a universidade, digamos, a academia, é uma parte importante como uma engrenagem desse todo. Né? É recente, eu falo aqui em termos de Ceará também, algo bem recente, mas digamos assim, dá muito orgulho ver a evolução. Neste momento que nós estamos gravando este vídeo, está ocorrendo um evento, um roundtable, realizado pela UFC e pela Ben Gurion University, que é de Israel, trabalhando sobre como a gente pode desenvolver projetos, né, tanto do poder público como da iniciativa privada, para focar em inovações, digamos, em territórios mais vulnerabilizados, né, que não tenham riqueza abundante, como é o caso muito específico aqui do nosso estado do Ceará, tem questões, inclusive, climáticas, tem vários potenciais também, como Israel. Então, está acontecendo agora, né, com pesquisadores, especialistas em inovação, tanto de Israel como também aqui do Brasil. Então, isso é muito bom, que mostra um novo momento que, de alguns anos para cá, a academia vem realizando, né, vem trabalhando nesse novo momento, inaugurando esse novo momento para trabalhar empreendedorismo e inovação de forma mais contundente, para, a partir daí, gerar soluções na forma de empreendimentos, projetos, negócios, que consigam contribuir para a geração de riqueza, e gerando riqueza numa região que tem um PIB per capita mais baixo que a média nacional, como é o caso cearense, você acaba contribuindo também para a redução das desigualdades, que, digamos, é o nosso maior problema, né? Não só do Ceará, mas em termos de Brasil também. Então, é um movimento muito interessante que tem angariado apoios e é muito gratificante ver as evoluções, né? Os estudantes, os professores, os técnicos da universidade, desenvolvendo projetos, né, pensando em fazer negócios, né, empreender ainda na ambiência da universidade. Isso é bem interessante. A gente tem trabalhado sobre essas questões nos últimos anos. E quais são as vantagens, né, os benefícios de promover a cultura empreendedora dentro das instituições acadêmicas, né? Como essas instituições podem incentivar, né, como as universidades, né, os centros acadêmicos podem incentivar e apoiar o empreendedorismo entre os estudantes e entre os professores? Eu vou falar primeiro sobre a importância e depois o como, né? A importância eu vejo de duas formas. Primeiro, é a questão de relevância. Eu te falei, né, fazendo um contexto histórico, que o paradigma atual das principais universidades do mundo é a universidade empreendedora. Então, na hora que você está fora, você já está defasado, né? E tem um segundo ponto, a questão de relevância, e eu comento de forma contundente, não é questão só de relevância e importância, é de sobrevivência da universidade, principalmente a pública. Porque não é sobrevivência financeira, é de ter, digamos, relevância perante a sociedade, aqueles que pagam os impostos, né, para a gente poder ter a universidade pública, gratuita e de qualidade como ela deve ser. Então, quando você fala para ela, o que a gente está fazendo aqui? Pagadores de impostos. Nós estamos transferindo conhecimento, seja, formando gente, diplomando pessoas, esse papel é importante, graduação, mestrado, doutorado, cursos de especialização, o que seja. Também estamos criando conhecimento, fazendo pesquisa, e tanto a pesquisa e esse ensino estão chegando não somente na comunidade acadêmica, mas estão indo à sociedade, ou seja, à extensão. Mas, além disso, que é a nossa, digamos, vocação, né, principal, a gente está fazendo também, de forma coletiva, um exercício de pensarmos quais problemas a sociedade tem, como é que a gente pode resolver. Criar soluções aqui dentro, fazendo parceria com pessoas de fora da universidade, quando eu falo pessoas físicas e ou jurídicas, para gerar empreendimentos, projetos que resolvam os problemas da sociedade. Não é tanto da sociedade, da iniciativa privada, como o poder público, essas articulações. Então, quando você fala isso, ganha relevância a universidade, o papel da universidade na sociedade. Por isso que eu vejo a importância. Do ponto de vista mais individual, não pensando institucional e como sociedade, olhando aqui as pessoas, vamos aqui falar, por exemplo, dos estudantes, a gente está falando de uma forma que por muitos anos, muitas décadas, foi negligenciada, uma forma de atuação profissional, de ganhar sua vida, de fazer sua construção material, né? Que a gente sempre foi muito bom de formarmos excelentes técnicos, e continuamos sendo, e continuaremos sendo, fazendo isso, técnicos nas várias áreas de saúde, engenharias, né, do direito,
nas artes, nas ciências, na área agro, enfim, né? Todas as áreas. O UFC tem quase 120 cursos de graduação e cerca de 100 de pós, né? Então, imagine o mundo. Falando do UFC e as outras, né? A US, o UFCE, o Unifor, entre outras, tem sua relevância, né, técnico-científica, né, qualidade técnica. Isso é importante, a gente não vai deixar, né, de fazer isso. Então, bons profissionais, bons funcionários, a gente consegue fazer. E nessa perspectiva, acaba saindo também, pelo menos aqui falando do UFC, muitas pessoas preparadas para o concurso público. Bons concurseiros, como se diz, né? Excelentes pesquisadores, né? Vários dos nossos alunos acabam seguindo a carreira acadêmica e conseguem lograr isso, não só aqui, retornando ao UFC, UES, FCE, Unifor, como em outras universidades do Brasil e até outras universidades do mundo. Então, a carreira de pesquisador, né? E aí a gente tem a figura dos autônomos. Então, o médico muitas vezes é autônomo, o arquiteto é autônomo, né? Um odontólogo é autônomo, ok. Mas a gente negligenciou e forma pouco empregadores, empreendedores, empresários, pessoas que organizam estruturas para conseguir resolver determinados problemas da sociedade na forma de um negócio, prestando serviços, vendendo produtos, né, bens ou serviços, e gerando recursos com isso, né, gerando a prosperidade, arrecadando impostos para o governo. Então a gente negligenciou isso. Então a gente sempre se perguntou, né, eu particularmente, junto a outras pessoas, por que não a universidade também contribuir para formar empreendedores? Além de bons técnicos funcionários, além de bons autônomos, concurseiros, pesquisadores, por que não formarmos empreendedores? Essa pergunta, né? E eu não recebi nenhuma resposta negativa. Não dá, não é possível. É possível. Foi algo negligenciado ao longo dos anos, até pelos mecanismos de estímulo e reconhecimento e valorização da própria carreira docente, né? Então, tem essa valorização pessoal. Então, do ponto de vista individual, acaba sendo uma nova forma, não que substitua as outras, mas uma forma a mais, uma opção a mais de atuação profissional, que tem tudo a ver com essa geração dos millennials, que é a geração atual, né? Que eles são mais inquietos, eles gostam de viver experiências novas, cultuam mais a questão, né, de experimentação, o senso de propósito, né, de querer fazer algo, e o empreendedorismo carrega no seu nascenor um propósito, né? Qual problema você resolve, qual a tua proposta de valor para resolver esse problema da melhor forma que existe atualmente. Então, acaba gareando também interesse dos próprios alunos. É todo mundo, todos os alunos, não, né? Mas uma parte, sim, se interessa. Falando, então, em termos de UFC, que é onde eu conheço melhor e atuo, né, na construção conjunta, o que é que nós fazemos, né? E aí, olhando aqui numa perspectiva histórica, nós temos, por exemplo, para trabalhar essa temática do empreendedorismo, dentro da ambiência da universidade, as empresas juniores. Desde, né, de 2 décadas para trás, nós já temos empresas juniores, nós já temos mais de 40 empresas juniores na universidade, né? Eu tive a feliz coincidência, sorte, né, o privilégio de ser presidente de empresa júnior em 2006, a Proativa Júnior de Engenharia de Produção, e foi uma escola para mim, né? Complementou muito os conhecimentos que eu vi em sala de aula, as minhas leituras, vivenciando uma prática empreendedora. A gente pegou a empresa ali que estava descontinuada e praticamente reabrimos a empresa. Então nós fizemos toda a parte de modelagem de negócio, como é que a gente tira uma ideia do papel e coloca em prática, prestar serviço, gerar receitas, pagar as pessoas, né? Reinvestir na própria instituição para ela se perpetuar no tempo. Então foi muito legal, né? E voltando como profissional, eu me formei em 2008, né? 2007, 2008 fui para São Paulo fazer mestrado e doutorado lá na USP. Tive algumas experiências profissionais, né, em empresas e outras instituições de educação. Voltei em 2014 como professor do Centro de Tecnologia. E todo primeiro dia de aula, isso eu sempre conto essa história. E até hoje eu faço isso, eu pergunto meus alunos: o que vocês se imaginam profissionalmente, né, daqui a alguns anos? Vocês se imaginam fazer o quê? Estar fazendo o quê profissionalmente? Nos próximos 5, 10 anos? Professor, eu queria fazer concurso, eu queria ser funcionário executivo, né, engenheiro, na minha área de docência, engenharia de tal empresa, de tal área, né, ou eu queria ser pesquisador, ou eu queria, por exemplo, ser empreendedor, ser dono do meu próprio negócio, dona do meu próprio negócio, né, os estudantes e as estudantes. Então, eu perguntava: poxa, que legal. E na época, mais ou menos ali, no começo de 2014, 40% dos alunos levantavam a mão, né, respondia que gostaria de empreender. E eu perguntava para aprender com eles, que eu estava voltando para a UFC: o que é que vocês têm aqui na universidade?
E olha o que eu escutei. A gente tem aqui, em alguns cursos, poucos, empresas juniores, nem todos. Sim, mas o que mais além disso? Eu falei, eu já fui de empresa júnior, é muito legal, mas só tem isso, não tem mais nada para apoiar o empreendedorismo. Professor, que a gente saiba, não. Os alunos falando. E eu conversando com outros professores, com o diretor, né, na época o diretor do Centro de Tecnologia 2014, o professor Barros Neto, né, que depois veio assumir a vaga dele, o professor Almir, como diretor, né, eles também eram inquietos com relação a isso. Rapaz, a gente precisa dar mais oportunidade para os alunos. E ali nasceu, em 2014, né, esses professores, o professor Barros Neto, o professor Almir, eu, outros docentes, alguns membros de empresas juniores, diretores de empresas juniores, até ex-alunos, a gente teve a ideia de criar um centro de empreendedorismo. E de onde é que surgiu essa ideia? Porque a gente foi estudar, né? Quando eu levantei essa informação empiricamente em sala de aula, eu me incomodei também, eu fui estudar. Mas quer dizer que muita gente quer empreender aqui na UFC. Como é que está isso no Brasil? Eu tive acesso, eu e outras pessoas, nós tivemos acesso a uma pesquisa feita pelo Sebrae, cujo título é Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras. E olha a informação, né? Olha os dados. De cada 10 estudantes brasileiros, 6 gostariam de empreender, 60%. Então, aquele número que eu havia levantado empiricamente, na verdade, 60%. Ó, foram mais de 5 mil estudantes entrevistados, de mais de 150 instituições, né, das 5 regiões do Brasil. Então, foi uma pesquisa ampla. Ok, então muito legal. 6 de cada 10 estudantes gostariam de empreender. Mas desses mesmos 10, somente 2 se sentem confiantes, preparados para tal. Então, temos um problema, qual seja, as instituições de educação superior brasileira precisam ofertar atividades que apoiem a jornada empreendedora dos seus estudantes, mesmo nas etapas iniciais, né, do empreendedorismo. Não tinha praticamente nada na universidade. Né? Falando em termos de UFC, a realidade não muito distante das demais aqui no Brasil, aqui no Ceará, com raríssimas exceções. E aí a gente teve acesso a outra pesquisa, ao título também, Centros de Empreendedorismo. E aí, mostrando a experiência, né, de universidades do mundo, né, do mundo desenvolvido, Harvard, MIT, Stanford, mostrando programas e iniciativas, mesmo na ambiência acadêmica, que fomentam o empreendedorismo. Por exemplo, lá é bem conhecido, o Google saiu de uma tese de doutorado lá de Stanford. Né? Tem aquele filme A Rede Social, que conta a trajetória do Mark Zuckerberg na época no início do Facebook, a rede social, o filme, ele na ambiência lá da Universidade de Harvard. O próprio Steve Jobs da Apple, beleza, ok, ele não se formou, mas vários dos insights que ele teve foi na ambiência da Universidade de Stanford. Ou seja, mesmo tendo esse mito que as pessoas precisam se formar para estudar, isso é mito. Esses próprios empreendedores que eu citei, eles falam e gostariam, inclusive, de ter se formado. E a maioria dos empreendedores de sucesso, né, tem algum grau de formação, alguma relação com a academia. Tanto para acessar conhecimento estruturado e qualificado, como também para fazer rede de contatos, né, qualificados. Né? Então, é importante esse mito que não precisa estudar para empreender, isso é um mito que não se sustenta em pé. Então, a gente criou, inspirado nessas experiências, o Centro de Empreendedorismo da UFC, como um programa de extensão, e aí já nascendo com o desafio de trabalhar de forma interdisciplinar, porque é aquilo que eu comentei, né, quando eu estranhei, só tem empresa júnior, né, para apoiar os estudantes, tem algumas limitações quando a gente fala de empreendedorismo. Por quê? Porque, primeiro, dependendo da empresa júnior, se ela tiver já em estágio mais avançado, os membros que entram para fazer a gestão, que é importante, é um conjunto de competências para o empreendedor, sim, a questão da gestão. Mas aí o passo um, o day one, quando você tem a ideia, tirar essa ideia do papel, validar com clientes, ver se é aquilo mesmo, fazer os primeiros faturamentos, entendeu? É a modelagem do negócio, tirar a ideia do papel. Isso eu tive a oportunidade de vivenciar porque a empresa júnior estava fechada, mas a grande maioria está em operação. E o segundo ponto, que é uma limitação da maioria das empresas juniores, é a questão das complementariedades. Por exemplo, a minha empresa júnior só tinha engenheiro de produção, aluno de engenharia de produção, do direito, né? Ou de engenharia elétrica. Engenharia civil e arquitetura trabalham conjuntamente, mas ainda é um conjunto limitado de competências, de visões de mundo diferente. E a gente sabe que a atividade empreendedora exige o que é as complementariedades, pessoas com saberes, vivências, perspectivas diferentes, mas que se complementam para fazer o negócio prosperar. Então não tinha também, não tem as empresas juniores, é uma limitação. Daí a gente construiu, né, teve a ideia de fazer o Centro de Empreendedorismo como programa de extensão,
já começando com a ousadia de atuar nos vários cursos do Centro de Tecnologia da UFC, que é a maior unidade acadêmica da universidade em termos de estudantes, são mais de 4.000 estudantes de graduação, e são, na época, eram 13 cursos de graduação, engenharias, computação, produção civil, química, mecânica, arquitetura, design. Então, imagine juntar esse pessoal, era até uma inquietação que eu tinha, será que esse pessoal vai conseguir trabalhar conjuntamente? Será que vai fazer sentido para eles trabalharem conjuntamente? Era uma inquietação que eu tinha, né? Era um risco que a gente topou correr, vamos tentar. E aí, o sucesso foi tanto do programa que rapidamente, né, em um ano de operação, nós já tivemos uma pressão positiva de estudantes de outras unidades, por exemplo, né, da Faculdade de Economia e Administração, Contabilidade, atuárias, né, um estudante de administração, professor Abrão, como é que eu consigo entrar no CEP? O processo seletivo nem abordava pessoa de fora do Centro de Tecnologia, a gente abriu. E hoje, avançando na linha do tempo, depois eu volto de novo, a gente tem mais de 50 membros, né, na gestão atual do Centro de Empreendedorismo, de graduação e de pós, de variados cursos da UFC, de todas as áreas. Nós já tivemos da matemática, da música, da química, agronomia, medicina, direito, engenharia, design, enfim, né? São variados cursos que hoje compõem o Centro de Empreendedorismo de Estudantes. Então, foi o primeiro programa e tem 3 missões, né, bem consolidadas. Primeiro, sensibilizar para a questão da cultura empreendedora. Hoje está bem mais fácil falar de empreendedorismo, mas em 2014 não. E aí eu até adianto que a gente teve digamos, um apoio histórico por uma questão negativa, que mais para a gente foi boa, que foi a crise econômica de 2015 no Brasil. E aí é bem comum, né? Em grandes períodos de crise, né? Até o pessoal fala, tire o S da palavra e crie, ou seja, empreender, empreenda e inove. Então, as palavras empreendedorismo e inovação passaram a ser bem recorrentes, viraram modinha. Só que a gente já tinha começado antes e isso, de alguma forma, impulsionou o nosso programa, como o pioneiro, né, pelo menos desse estilo aqui no Estado. E além da sensibilização da cultura empreendedora, nós trabalhamos a geração ou a formação de competência empreendedora. Então, o estudante tem interesse, né, pelo universo do empreendedorismo, o que é que ele precisa saber? Os termos, quais ferramentas, o que se usa, né, no mundo inteiro, né, as principais técnicas. Então, a gente trabalha essa formação de competências empreendedoras. E o terceiro ponto é, ok, já tenho aqui um conjunto mínimo de competências, agora eu quero cair em campo, né? Quero ir para a arena, quero empreender. Como é que eu faço? Tem uma ideia aqui inicial, como é que eu vejo se essa ideia faz sentido ou não? É normal ideias de negócio não prosperarem, fracassar, quebrar, falei o primeiro negócio. Ok, isso faz parte, né? E hoje eu vejo menos, mas antes existe até questão cultural da aversão ao fracasso. Ah, não vou empreender não, porque vai que eu não consigo, o concurso aqui tá dentro mais da minha zona de conforto. A gente sabe que para a atividade empreendedora, ela exige, primeiro, ela é inerente a ela muito risco, e quando tem risco, a chance de erros e fracasso. Então, quando se tem essa propensão a arriscar e tomar o fracasso, né, a derrota como uma fonte de aprendizado, você tem mais chance de evoluir para futuras tentativas, né? A grande maioria dos empreendedores de sucesso também fracassaram bastante. Não são muitos os casos de empreendedores que acertaram de primeira, tem os casos. Fracassa, aprende até acertar e prosperar. Então, isso a gente trabalha também, né? Questão comportamental. E aí, na terceira missão, é justamente ajudar a germinação de novos negócios, mas com ferramentas. Como é que a gente entende, tem uma ideia, mas será que essa ideia está direcionada para resolver um problema relevante? Ou é só uma ideia da tua cabeça que tu acha uma coisa legal? É interessante quando junta essas duas coisas, o interesse do empreendedor, da empreendedora, por um problema real, transformando isso em energia e uma boa proposta de valor que resolva aquele problema. E aí trabalha essa modelagem do negócio em si, fontes de receita, quais são os gastos envolvidos, quais profissionais a gente precisa. Mas esse nascedor, isso é baseado em técnicas, né? Tem literatura que fala sobre isso e práticas mesmo. Então, tem o Centro de Empreendedorismo, que nós estamos hoje no ano de operação, e trabalhamos essas três missões. É um programa que dentro desse programa tem vários projetos. E o primeiro projeto que a gente fez, que foi em 2015, eu não vou falar de todos, vou falar só desse para fazer gancho com outra iniciativa interessante da universidade, fora do Centro de Empreendedorismo. O primeiro projeto do Centro de Empreendedorismo foi o Ciclo de Formação em Empreendedorismo Inovador.
É uma oferta de uma formação, mas não é o professor Abraão falando, conselho de empreendedorismo, eu falava algumas coisas, mas é chamando pessoas de mercado, empreendedores, investidores, especialistas, para falar sobre o que é empreender, quais são as dores, quais são as técnicas, o que é uma proposta de valor, o que é um canvas, o que é um pitch de negócio. Vamos aqui simular um pitch. E tudo isso baseado em experiência vivencial, os estudantes em equipes multidisciplinares, tentando transformar uma ideia de negócio em um negócio. A grande maioria não prosperava, alguns prosperavam, mas o que ficava era a formação empreendedora, vivenciar o processo de fato. E isso, avançando na linha do tempo, inspirou a criação na UFC de uma coordenadoria de empreendedorismo. Então, dentro daquele planejamento que eu falei, né, estratégico da universidade, foi colocada, por exemplo, para fortalecer essa pauta do empreendedorismo. E uma das ideias colocadas nesse planejamento é por que não institucionalizar? Por exemplo, por meio de uma coordenadoria de empreendedorismo, criar algum órgão dentro do organograma da universidade que tocasse isso e ficasse até menos Abraão dependente, fosse uma coisa mais institucional. Sempre eu defendi isso. E foi acatado, né? Então, em 2019 para 2020, foi criada essa coordenadoria de empreendedorismo, da qual eu faço parte até hoje. Eu estou como coordenador, né? Fui o primeiro coordenador, né? Os próximos meses provavelmente teremos mudanças, né? Mudanças na gestão da universidade, né? Mudanças ainda para melhor, acredito. E aí nós tivemos uma ideia porque é bem interessante. Ó. A gente sempre estimulava os alunos a empreender, como nós fazemos agora, mas muitos chegavam e falavam, professor, legal, tem aqui a ideia, tem aqui já tem uma mínima validação, queria avançar, mas eu não consigo, eu preciso sobreviver, preciso estagiar, às vezes numa empresa ali chata, longe, mas preciso sobreviver. Tem uma bolsa ali, nem eu gosto tanto, mas eu preciso sobreviver. Então eu lembro que em 2016 eu mandei um e-mail para autoridades da universidade propondo, por que não, a criação de um programa de bolsas em que os estudantes fossem acompanhados, não é só dar bolsa e pedir o relatório no final do ano, fossem acompanhados com formações, com mentorias, em um projeto que tivesse focado no desenvolvimento de um próprio negócio, uma própria ideia que eles propusessem, de CPFs, nada de CNPJ, só CPFs. Todo mundo recebeu bem, eu até compreendo que na época não foi colocada para frente, como eu falei, na crise econômica 2015, 16 chegou essa crise muito forte em termos de bloqueio orçamentário da universidade. Tivemos dificuldades. Então, como é que você vai criar uma coisa nova se estava difícil até para manter o que já existia? Né? Tudo tem o seu tempo, e em 2020 isso foi colocado em prática, né? Que é o nosso programa Empreende UFC. E aí, quando a gente estava escrevendo o edital, e eu me deparei, eu fiquei até surpreso. Por um lado, feliz, e por outro lado, triste. Feliz por quê? E triste por quê também? O mesmo motivo. Nós somos os primeiros, né? A UFC foi a primeira instituição de educação superior brasileira da rede federal a criar um programa de bolsas para estimular o empreendedorismo inovador. Feliz porque, pô, fomos os pioneiros, estamos inovando aqui, muito legal, né? Isso orgulha. Mas, por outro lado, triste porque, como demorou tanto, era para ter tido outros, né? Porque é algo tão importante, move socialmente, move coletivamente, move individualmente as pessoas. Mas somos os primeiros, né? Outras instituições do Brasil já o fizeram e nós fazemos questão de compartilhar as experiências, de estimular mesmo, está entre os nossos objetivos específicos dentro do edital. Outras instituições façam esse tipo de programa porque é interessante. A gente concede a bolsa, né, para equipes multidisciplinares, fazemos toda uma bateria de formação, que é aquele ciclo de formação e empreendedorismo inovador lá de 2015, até hoje ele existe, só que é acoplado a um programa de bolsa, com mentorias. E no final eles apresentam os projetos de negócio para uma banca, né, de investidores. Alguns gostam, pode colocar para frente, outros não, esse projeto aqui não faz sentido, mas fica o que? O aprendizado. Fica o aprendizado. A gente tem o apoio do Sebrae, muito forte, tem uma parceria com a FIEC, né, tem vários dos nossos ex-bolsistas transformaram, né, o projeto em CNPJ, já foram contemplados com recursos de subvenção econômica, de editais da FUNCAP, por exemplo. Alguns deles já estão incubados no Parque Tecnológico da UFC, que é outra forma, estou dando só os comos, né, que é a Universidade de Estimular o Empreendedorismo. Isso já tem um pouco mais de tempo, né, do ponto de vista das instituições federais, a UFRJ tem muito tempo, por exemplo, que são os parques tecnológicos e as incubadoras de empresas, que é você trazer empresas para ter endereço fiscal, endereço, né, da empresa dentro da universidade. E sempre eu me questionava, por que não na UFC, com toda a sua grandeza? E aí, em 2017,
foi formada uma comissão para se pensar na criação de um parque tecnológico. Então, nós trabalhamos, foram várias pessoas, né, de várias áreas do conhecimento, trabalhando a criação do parque. Em 2018, esse parque tecnológico foi lançado, e eu lembro bem dessa ideia de ecossistema, que foi lançado o parque, não na UFC, foi no evento na FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, com a presença então presidente da FIEC, em 2018, era o Beto Student, não é isso? E tinha também, o ex-governador estava lá, o governador Camilo Santana, na época. E o reitor da UFC, o professor Henri de Holanda Campos. Era, né, foi ele que lançou. Então, percebe a ideia do ecossistema? Né? Nós convidamos pessoas de outras instituições, e até hoje o Parque Tecnológico existe. Ele, por exemplo, já atua também na incubação de empresas. Temos startups de fora da UFC, não precisa ser de aluno ou de professor da UFC, de fora da universidade, que vem ter endereço fiscal dentro da universidade, ter acesso aos pesquisadores, à mão de obra qualificada, a potenciais parceiros, né? O selo UFC fortalece muito. E é muito legal, muitos desses nossos startups, né, o empreendimentos inovadores nascentes, que estão incubados, também já receberam investimentos de risco, tanto de editais de subvenção, como também investimento privado. Isso é muito legal, incubação. Pegar um bebezinho, ou seja, uma empresa nascente, e deixá-la mais fortalecida para ir competir no mercado. Então, nós temos isso, lançamos 3 editais, estamos no terceiro ciclo de incubação. E, além disso, o Parque Tecnológico tem a ideia de atrair centros de pesquisa de grandes empresas, né? Públicas, privadas, nacionais e multinacionais. Temos 5 áreas estratégicas: energias renováveis, saúde, TICs, recursos hídricos e, né, agroalimentação, biotecnologia. E aí, falando de energias renováveis, a bola da vez do que é hoje, hidrogênio verde. Então, a gente está trabalhando na construção de um hub de hidrogênio verde aqui no estado, né? No estado, e com apoio forte da universidade. Então, você percebe um conjunto amplo de ações. E aí, para fechar, mais recentemente, em 2020, a universidade lançou um condomínio de empreendedorismo e inovação. Então, um prédio de 6 pavimentos, né, que até a sociedade está convidada a conhecer, em que várias dessas iniciativas que eu te comentei estão trabalhando conjuntamente. Então, temos coworkings para as equipes do programa Empreende UFC, temos espaços para as empresas incubadas do Parque Tecnológico, temos um grande coworking para empresas juniores em construção, temos na cobertura um centro de ciência de dados e inteligência artificial, temos espaços para parceiros, temos um espaço para eventos multiusuários, então as pessoas agendam gratuitamente e podem realizar eventos. Como eu te falei, esse evento, né, com as autoridades de Israel está acontecendo neste condomínio de empreendedorismo e inovação que fica na entrada do campus do PC. Tudo isso muito novo, né? Várias iniciativas. A gente pode dizer também uma que é bem legal. Começou como um programa do Centro de Empreendedorismo, né, um projeto do Centro de Empreendedorismo, e hoje já está mais institucionalizado, que é o chamado Projeto Inovação, que é a gente se conectar com grandes empresas, elas abrem problemas que ela tem, problemas reais, e a gente transforma esse problema em um edital e faz chamada de estudantes, professores, para proporem soluções. Já fizemos com a Cimento Apodi, Jangadeiro Têxtil, Forte Brasil, Pague Menos, Sistema Fé Comércio, né, como uma grande organização também. E aí, mais recentemente, fizemos com a COGÉ, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, uma grande empresa, e um banco de São Paulo, Fitbank. Foi em 2022. A gente coordenou. E tudo isso, a empresa lança os seus problemas, a gente transforma isso em um edital, uma chamada, seleciona alunos dentro dos perfis, né, técnicos exigidos, complementares, multidisciplinares, e os estudantes, né, e a professores às vezes também, tem que apresentar suas soluções para os diretores, para as diretoras das empresas. Olha o desafio. Rapaz, não vai apresentar para qualquer um, não é para o professor Abraão, não. É para quem é dono da empresa, é dona da empresa. E eles chegam lá e via de regra, são elogiados. Esse agora do Fitbank, só para, né, pegar o mais recente, né, as equipes de destaques, todos foram contratados, as pessoas, ou com pessoa física ou pessoa jurídica. A gente esteve lá em São Paulo, presencialmente, a gente fez online, né, e apresentamos os finalistas lá, pessoalmente, para os diretores do banco. Né, eu tive lá com eles, com os estudantes. Foi muito legal. Tudo isso é noticiado, é público, né, está no portal da UFC. Então, é também uma forma de trabalhar competências empreendedoras, em alinhado que há demandas reais, né, das empresas, né, do mundo do trabalho. Isso é um aprendizado valioso.
E mesmo aqueles que não ganham os prêmios, eles vêm agradecer, professor, né? Foi uma experiência muito diferente. E pegando essa experiência, a gente se perguntava, né? Por que a gente não faz a mesma coisa para a própria UFC? A gente resolve problemas de grandes organizações, usando a experiência dos nossos membros da comunidade acadêmica da UFC, por que não fazermos o mesmo para a própria UFC? Então aí foi feito o edital, o edital do programa Inovando UFC, né? O professor Augusto, que é o pró-reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional, o Bruno Matos, que é o coordenador de Inovação Institucional, e a gente ajudando lançou esse edital em que a própria UFC lança desafios de inovação. É uma forma de, também de trabalhar competências empreendedoras. E mais recentemente, aí eu fecho, né, tem outras ações, mas eu posso fechar com essa, o que ensejou esse evento, né, o que foi a base para fazer esse evento de Israel e do Brasil, foi o Innovation Challenge, um desafio de inovação para resolver problemas tanto de Israel quanto do Brasil. Aqui vamos fazer o recorte para o Ceará. Então, o desafio é esse, é focar problemas nesse sentido. E quem propõe as soluções? Claro, não é projetos definitivos, são propostas de solução dentro de critérios. São equipes de estudantes, né, brasileiros e israelenses, equipes híbridas, tudo em inglês, né? Então participaram eu, né, e o Bruno Massa como professores da UFC, e dois professores de Israel, o professor Iran e o professor Rafael Barel. Inclusive, eles estão aqui, agora, nesse momento, aqui na UFC. Eu só não estou lá com eles, que eu estou me recuperando de cirurgia, como eu te falei. Então, está acontecendo agora. Então, atrelando inovação, empreendedorismo e a pegada de internacionalização. Foi o primeiro que a gente fez agora, 2023. Aconteceu agora, nesse primeiro semestre. Né? E um evento, né, de fechamento acontecendo agora presencialmente, porque os estudantes de destaque de Israel vieram para cá, acompanhados, né, das autoridades de Israel, e os estudantes de destaque do Brasil vão para Israel também. Então é bem legal, né? São várias ações que têm acontecido. Eu posso comentar também várias outras ações, não é só UFC, Unifor, US, IFCE, Unicri, as instituições de educação, Unilab, URCA, né, o FCA, no Ceará tem se movido, né? Eu vejo com muita alegria, muita satisfação como o ecossistema tem se fortalecido para, de fato, trazer uma resposta com base na inovação e no empreendedorismo. Resposta aos nossos grandes problemas. E aí, sem o apoio do poder público, sem apoio das instituições, né, que fomentam, aí eu posso citar um CAP, com a subvenção econômica para empresas, na inovação empresarial, o BNB, SEBRAE, FIEC, os hubs de inovação. Quantos hubs nós tivemos de 2016 para cá? Casa Azul Ventures, a Nina Hub de inovação, o BS Innovation Hub, Hub do IEL, tem um Hub de inovação do Senai, né, do ST lá de Maracanaú, né? Posso citar outros, mas são vários, né? Vários movimentos, tudo recente, né? 2015 para cá, que tem fortalecido, e é muito bom ver essa pujança do nosso ecossistema. Estamos bem? Sim. Caminho certo? Sim, mas temos ainda muito o que fazer, porque nós começamos com muito atraso, né? Algumas décadas de atraso com relação a outros ecossistemas no mundo. Mas Mais está tarde tudo do que certo. nunca, né? Antes tarde do que nunca, né? Já diz o ditado. Então a gente trabalha de forma conjunta, né, colegiada, então é muito bom ver essa evolução, né? FEComércio também, né? Até eu comentei. As empresas, né, grandes empresas criando núcleos de inovação, hubs de inovação interna, várias empresas aqui do estado. Então é muito legal ver esse movimento todo que tem pouco tempo, né? Pode dizer que o Forte mesmo tem menos de 10 anos, né? É quase nada na história isso, mas já temos bons frutos, né? Empresas, startups que saíram daqui e receberam investimentos, né, de fundos de São Paulo, até de fora do Brasil, já atuando no Brasil inteiro. Uma coisa que eu não falei, mas está na mesa da universidade, os trabalhos de conclusão de curso. Você aproveitar trabalho de conclusão de curso para que os estudantes possam usar esse momento nobre da sua formação para trabalhar a modelagem de um novo negócio. Entendeu? Então, eu tenho um exemplo que eu me orgulho muito, que é a startup Resolvi, que trabalha a conexão de passageiros lesados por companhias aéreas com a justiça, né? É o Bruno Arruda, o CEO, e foi o primeiro TCC que eu orientei sobre modelagem de negócios. O TCC, o trabalho de conclusão de curso. Até alguns colegas docentes, isso é tema de TCC, hoje já está mais recorrente. E o Bruno, né, Hoje é, né? está mais recorrente. Ainda tem muito espaço, mas já está mais tranquilo.
E o Bruno, ele recebeu mais de 2 milhões de reais de 3 fundos de investimento de São Paulo, já está no Brasil inteiro, passou dificuldades na pandemia, que né, o foco era passagens aéreas, você imagina, mas ele já, além de voltar com uma questão de passageiros, né, lesados por companhias aéreas, ele também abriu com outras vertentes relacionadas a direito do consumidor. Então, estudante da UFC, com outros colegas de cursos diferentes, um do direito, um da computação, um da engenharia de produção, montaram um negócio, usaram ferramentas, né? Muita força de vontade, muita tentativa e erro, aquela ideia de lidar com fracasso, e estão prosperando. Hoje emprega dezenas de pessoas, está no Brasil inteiro, saiu aí da ambiência, né? Teve o apoio de alguma forma da universidade também. Então a gente tem que fazer isso mais vezes, né? E aí, programas de bolsa, empresas juniores, ambientes promotores de inovação, parque tecnológico, subvenção econômica, né, de órgãos públicos, investidores de risco privado, hubs de inovação, bancos, né, para o fomento. Então, é todo um ecossistema que se trabalha para isso. E a universidade ganha um papel importante porque conhecimento. É Né? Os verdade, empreendimentos baseados em conhecimento têm menos chance de serem facilmente copiados. com Né? certeza. As deep techs, por exemplo. Então, aí que entra a importância de envolver, que ainda é um desafio grande. Como é que a gente envolve, por exemplo, a pós-graduação? Os grandes, né, os grandes pesquisadores, as grandes pesquisadoras da universidade. Eu não falo só o UFC, né? Falando aqui de Estado, todas as instituições. Um doutorando, um mestrando, para além de fazer sua tese, sua dissertação, que já é um desafio grande, escrever artigo científico, a pressão é grande. Como é que eu posso fazer desse conhecimento aprofundado uma tecnologia que pode vir a se tornar uma inovação, que pode ser levada à sociedade por meio de um empreendimento, de um negócio? Como é que a gente cria startups, empreendimentos inovadores a partir de pesquisas acadêmicas profundas? É um desafio. Já tem exemplo, mas já tem muitas décadas de trabalho para frente. E o principal a gente tem pessoas hiperqualificadas, que não deixa a desejar para nenhum local do mundo. Agora, faltando, isso eu sempre falo em público, né, uma perspectiva de business, né, um feeling para business, e aí precisa complementar, independente do curso. E aí E aí, a gente falando aqui em desafios, né? Fala para a gente quais são os principais desafios enfrentados por empreendedores no setor acadêmico, por favor. então, o primeiro, como até estava complementando na resposta, né, na parte final da resposta, essa questão cultural. Eu, doutorando, posso empreender, eu, mestrando, posso empreender, eu, professora, pesquisadora do CNPq, do programa de pós-graduação XPTO, posso empreender, posso estimular os meus alunos a transformar a tese em um negócio, em inovação. Pode, né? E muitas vezes deve. É bom para o estudante, é bom para o país, né? Num contexto em que as vagas de concurso público, por exemplo, para pesquisador, né, diminuíram muito, né, nos últimos anos. Mesmo uma perspectiva de crescer não vai voltar ao que era há 10 anos atrás, né? Não vai ter essa expansão como teve, né, na universidade pública, não vai ter. Né? Então, tem tudo isso, né? Essas pessoas precisam se ocupar. Aqui a relação no Brasil é cerca de 70% dos pós-graduandos, eles vão para a própria academia, para a docência, né, para a pesquisa. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, a relação é inversa, 70% vai trabalhar com pesquisa em empresas. Claro, isso não é culpa somente dos pesquisadores por conta de formação, de cultura. Tem também o outro lado, que é a falta de empresas que investem em inovação, que demandam esse tipo de serviço. Tem melhorado, né, a questão de inovação cada vez mais do ponto de vista da empresa. Não é somente um diferencial, mas cada vez mais a gente escuta, né, empresários falando a questão de sobrevivência. E se a gente não inovar, vai vir alguém que a gente não está nem no nosso radar de competição e engole a gente, uma startup daqui, da China, entendeu? Então, tem que estar ligado, né, com relação a essa questão de inovação. E tem várias formas de fazer inovação, inovação aberta, trabalhar com a própria grande empresa, investindo em startups, como prestadora de serviço, até mesmo como negócio, né, tendo participação acionária, tem vários modelos. Então, tudo isso é um mundo novo para a academia. E a gente tem trabalhado isso na universidade. Só para dar uma questão concreta, né, da dificuldade. Já existe regulamentação jurídica que permite professores, professoras, né, pesquisadores serem sócios de empresas e que possam explorar tecnologias desenvolvidas na própria universidade, mediante transferência tecnológica. São as chamadas spin-offs acadêmicas, está no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A lei é de 2016, foi regulamentada em 2018.
Só que tem tudo um aprendizado, né, dos órgãos de controle, um certo temor dos professores. Será que eu vou fazer isso? Eu vou estar incorrendo em quebra de contrato, né, perder minha dedicação exclusiva? Tem um sério de receios. Então, depois de muito esforço, isso é uma questão nacional, né, para, de alguma forma, equacionar o conflito de interesse, pelo menos não perfeitamente, mas dar uma boa vazão a esse problema. Foi aprovada na UFC, isso me deixou muito feliz, né, foi um momento, né, que tem que ser celebrado, há um pouco mais de um mês, cerca de um mês atrás, a resolução que trata do conflito de interesse, né, para a criação de spin-offs ou transferência de tecnologia para empresas em que no próprio contrato social, na estrutura societária, tenham professores, né, servidores da UFC, entendeu? Então, isso vai abrir um amplo leque de possibilidades. Então, por exemplo, o próprio Parque Tecnológico da UFC, a gente tem essa vontade, essa veleidade de fazer o apoio, a incubação, não só de startups que venham de fora da UFC, mas de spin-offs que sejam criados pela própria comunidade, estudantes de pós-graduação, de graduação, de mestrado, servidores docentes, servidores técnicos, né, os nossos pesquisadores, para poder criar negócios baseados em alta tecnologia. Como eu te falei, esses negócios têm menos propensão a serem facilmente copiados, ou seja, tem mais valor, até para receber investimentos. Porque não é qualquer um que vai copiar, né, um novo tratamento para feridas. Ou vamos aqui fazer um alimento novo baseado em uma fruta que nunca foi usada anteriormente, né, com propriedades nutricionais, fitoterápicas. Então, tem um conjunto amplo de possibilidades em termos de alinhamento entre o conhecimento acadêmico profundo. Nós somos craques em dar respostas a problemas científicos, mas está faltando essa conexão com problemas reais e como levar esse conhecimento científico para resolver um problema real da sociedade. E como é que a gente faz isso por meio de tecnologia, inovação e negócio. Publicar o artigo científico é e continuará sendo super, hiper, mega importante, mas somente o artigo não resolve o problema das pessoas. Como é que a gente transforma isso em tecnologia? E aí faz, inclusive, dependendo da situação, a proteção da propriedade intelectual, patente, registro de software. Como é que a gente pode levar isso à sociedade, que é a transferência de tecnologia, com a empresa já existente? A UFC, em 2019, fez sua primeira transferência de tecnologia, é um marco importante. Foi a criação do ketchup à base de acerola, que é o Netshoop. Temos outras em curso, por exemplo, é pele de tilápia para fazer tratamento de queimados. Mas temos pouquíssimas, na conta nos dedos de uma mão, as que a gente tem. É um processo que está acontecendo. E o passo mais avançado é como é que a gente faz essa transferência, mas para empresas em que os próprios pesquisadores têm alguma participação acionária, claro, com parceiros externos, que são as spin-offs. Então, tudo isso digamos assim, um caminho longo a ser percorrido, mas a estrada está pavimentada, a gente tem tudo para deslanchar. Eu sou muito otimista, a gente tem muito o que fazer, tem muito edital, só para você ter ideia. Semana passada, a FUNCAP lançou um edital de inovação empresarial, que é o InovaFit, 3 milhões de reais de subvenção, entendeu? Tem outros aí que virão ser lançados. Então, tem recursos e a ideia é juntar essa atividade empresarial com a atividade de pesquisa, desenvolvimento, né, em alto nível, para daí criarmos mais, né, e melhores negócios, inovadores, mais e melhores inovações, que é o que a nossa sociedade mais pede, né, é o que todo mundo tá clamando de alguma forma. Precisamos resolver os nossos problemas. E quando a gente fala em inovação aqui no Brasil, aqui no Ceará, a gente está falando de quê? Menos dependência estrangeira. Não é se fechar para o mundo de forma alguma. Mas quanto mais a gente depende da tecnologia do outro, mais a gente vai se ficar subdesenvolvido. Como é que a gente vai pagar as tecnologias cada vez mais caras com produtos de commodities, é o que a gente tem de principal aqui. A gente tem que agregar valor, e a agregação de valor se dá por meio da inovação. E a inovação se dá nessa articulação, academia, poder público, iniciativa privada, para resolver os problemas da sociedade, e aí por meio do empreendedorismo. Então, né, perceba como é ampla são amplas as possibilidades, são muitos os desafios, mas a gente tem lidado com eles, né? E ainda desafio de cultura, de normativos legais, de convencimento, de apoio financeiro, mas e um desafio grande que eu vejo ainda, que eu até citei rapidamente, mas eu reforço agora, explico, são os mecanismos de reconhecimento da atividade docente. Hoje,
os docentes, né, digamos assim, os mais bem avaliados nos rankings são os que publicam artigo. Ok, como eu falei, isso vai continuar sendo importante, mas somente isso importa. Quem faz extensão bem feito não importa tanto. Quem dá aula boa, que é bem avaliado pelos alunos, não importa tanto. E quem ajuda a criar empreendimentos, inovações, gerar riqueza, emprego, resolver problemas, reduzir desigualdades, contribuir para a questão dos problemas ambientais e sociais. Vai ficar sempre numa segunda prateleira, então, né, há de haver uma rediscussão dos mecanismos de estímulo, né, e reconhecimento da atividade docente para dar digamos, uma importância maior, um patamar maior de importância, elevar esse patamar, não acima da questão científica, não estou dizendo isso, mas elevar a importância para quem ajuda a atividade empreendedora, para quem inova, ainda tem um espaço grande, né? Hoje tem menos preconceito, mas eu te falo, né, como eu te disse na primeira resposta, no início ali, 2014, eu ficava pisando em ovos, ficava muito inquieto. Será que faz sentido, né? Os estudantes vão aceitar, os próprios colegas vão aceitar falar de empreendedorismo na universidade pública? Entender isso como privatizar a universidade pública? Eu tinha receios, né? Existiam alguns preconceitos. Existem hoje? Sim, mas muito poucos. Hoje a gente fala isso abertamente. Falar a palavra mercado não é mais palavrão. Antes, eu já vi em palestra uma pessoa falar mercado e um professor, pai, que palavrão é esse aqui na universidade? Assim, e eu chamei para o cantinho, professor, por que você falou isso? Eu fui explicar, desculpa, né? Mas foi assim que eu fui educado. Então, é um momento novo. Estou dizendo, então, tendo um evento agora, né, desses dias, com a gestão atual da universidade, né, o reitor atual, o professor Cândido estava lá, e a gestão vindoura, né, a professora Diana, a vice-reitora, está lá. Então, isso é muito legal. E o tema, inovação. Olha que legal. Então, meio que estamos vencendo essa barreira do preconceito, ainda existe, né, tem que sempre ficar alerta, eu sei que existe alguns grupos pequenos, mas cada vez mais as pessoas estão entendendo que isso não é questão de só dinheiro, né? É geração de riqueza, resolução de problemas e redução de desigualdades. Quando a gente traz, por exemplo, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, quando a gente traz, por exemplo, a questão dos negócios de impacto socioambiental. Então, tudo isso junta sustentabilidade econômica, social e ambiental, que é porque a gente precisa de um mundo mais sustentável. Só pensar na questão ambiental e social sem pensar no econômico não para em pé. Por mais utópico que seja, bonito, lúdico, mas na prática não. A gente tem que pensar nessas três vertentes, né? Como é que a gente une desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável. E é tudo que a gente tem feito no UFC, essas palavrinhas estão juntas. Inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. Isso desde o nascedor do Centro de Empreendedorismo, também da minha parte. Eu vejo cada vez mais outras pessoas. Está lá no nosso documento fundante, lá de 2014, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade juntos, articulando com o ecossistema, trabalhando não só novos negócios, né, startups, como também o empreendedorismo social. Então, tudo isso digamos, é uma estrada pavimentada para desenvolvimento e só cresce o movimento. Toda semana, novas pessoas vêm buscar, estudantes, técnicos, docentes, gestores da universidade, como é que pode contribuir para esse movimento de empreendedorismo e inovação, né? E hoje eu fico até tranquilo, porque antes, como eu falei, como eu fui um dos primeiros, né, nessa nova geração, outros professores sentaram em momentos anteriores, mas não conseguiram repercutir. E como eu fui um dos primeiros dessa nova geração, aí 2014, 15, hoje eu vejo com muita felicidade que outras pessoas estão fazendo. Então, de repente, se eu tiver algum problema maior, a pauta vai continuar, vai prosperar, né? E eu fico muito orgulhoso. Todo dia eu recebo um feedback positivo de aluno, de professor, de colega, nessa pauta de fortalecer o empreendedorismo e a inovação. É muito bom, é muito gratificante e eu espero que só cresça o movimento, né? Eu sou o mais otimista possível, mesmo entendendo as dificuldades que nós temos ainda, né? Muitos desafios. Mas isso É nos move, né? Tem verdade. que nos mover e não nos paralisar. Então, e vamos falar agora de tendência, certo? Quais são as tendências para o empreendedorismo acadêmico nos próximos anos? Aí eu queria que você citasse, se possível, né, umas duas, três tendências para a gente. Pronto, então, eu posso até fazer essa resposta tentando trazer para as áreas estratégicas que a gente definiu para o Parque Tecnológico da UFC. Porque essa definição não foi o reitor, eu, o diretor-presidente, não. A gente fez um trabalho coletivo de construção. Escutamos
autoridades do poder público, pessoas da iniciativa privada, empresários, né, dirigentes da FIEC, SEBRAE, FEComércio. Vamos estudar quais são os documentos que tratam do planejamento de longo prazo do Estado do Ceará, por exemplo, um programa muito interessante, né, um documento, né, que é um programa que é o Ceará 2050, que é o planejamento, que a gente imagina que o Ceará possa vir a ter nos próximos 30 anos, tem o Fortaleza 2040, isso é louvável, né, é ter esse planejamento de longo prazo. Claro, não vai acontecer tudo estritamente do jeito que foi planejado, mas dá um norte, dá um guia. Então, a gente olhando por exemplo, as rotas estratégicas setoriais, setores portadores de futuro da FIEC, né? Olhando o planejamento estratégico do Estado, esses setores portadores de futuro que vêm dos próprios estudos, né, da iniciativa privada, com as próprias vocações, aí olhando a UFC, que a gente tem de excelência acadêmica, a gente definiu 5 áreas estratégicas, que dá resposta aí muito para essas tendências. Não se limita, mas dá uma boa resposta. Então, TICs, tecnologia da informação e comunicação, Ceará tem cada vez mais despontado como um celeiro, né, de profissionais da área de programação, design. Então, por exemplo, essas empresas, o Fitbay, que a gente fez esse projeto em São Paulo, eles têm operações aqui, né, quase 500 pessoas contratadas aqui no Ceará, no interior, para programar, fazer design. Então, é um celeiro, né? É, temos também, temos também a questão das energias renováveis, bola da vez, aí a gente pode, né, dar um recorte mais forte. O hidrogênio verde, né, vários memorandos de entendimento, bilhões de dólares já, né, digamos assim, previstos para serem investidos. Então, está aí uma outra vertente. Inclusive, é digno de nota, a FUNCAP lançou há poucas semanas atrás um grande edital para a formação de uma rede de pesquisa em energias renováveis com um recorte mais forte para o hidrogênio verde, 16 milhões de reais, um grande edital para 4 anos. E é legal que é interinstitucional, não é só a UFC, o IFCE, a Unifor, a UES que vai propor. A ideia é que pelo menos 3 trabalhem conjuntamente para formar uma rede. Então chega um investidor estrangeiro, né, alguém da própria outra unidade da federação, ou próprio alguém cearense, para o que é que tem aqui de hidrogênio verde? Então vai ter a resposta em poucos minutos. E tem uma rede constituída. Quais são as tecnologias, as limitações, as perspectivas, né? Qual é a bola da vez, qual tendência está mais fragilizada. Então, a área de energias renováveis, hidrogênio verde, forte. Recursos hídricos, né? Fala-se muito que, né, a questão da escassez de acesso à água potável. E o Ceará, né, está no nosso nascedor, na nossa história, né, a convivência com escassez hídrica, não é? E a gente tem um programa na universidade de pós-graduação, que é o programa de recursos hídricos, que é Conceito 7, que é o padrão A, padrão máximo da CAPES, né, que é padrão internacional. Então, como é que a gente alinha nosso conhecimento, né, de excelência técnico-científico com esse problema social que é convivência com escassez hídrica? Tá bom? Então, é uma possibilidade. Agroalimentação sempre vai ser uma questão importante, né, unindo aí com biotecnologia. E temos também saúde. Saúde, a população envelhecendo, temos, né, excelentes talentos aqui, iniciativas no Ceará, né, os profissionais de saúde daqui são referência para o Brasil, mas como é que a gente pega toda essa excelência e transforma em inovações e negócios que possam gerar soluções aqui e serem exportadas para o mundo? E alinhado aí diminui a nossa dependência de tecnologias e produtos de fora, entendeu? Até alinhando com compras públicas. Então, a gente acredita nessas áreas, tem outras também, várias, né? A área de cultura, turismo, imagine o potencial de turismo que a gente tem alinhado à cultura, né? Não dá para fugir disso nunca, né? A economia do mar, a economia azul, olha quanto potencial a gente tem, e alinhado inclusive a energias, né? Outras questões de alimentação. Então, muito potencial que a gente tem, agora tem que articular, tem que direcionar, e a universidade está alinhado com isso, né? Está antenada e pronta para dar resposta do ponto de vista técnico, né? aos problemas que tenham. E aliado à questão técnica, o desenvolvimento como inovação e como negócio. Por isso tem que ter uma articulação permanente com o ecossistema. Os investidores, por exemplo, daqui e de fora, acesso a mercados. Não te falei, um desafio importante, que está na origem, né, digamos assim, do conceito de universidade empreendedora. Como internacionalizar os nossos negócios. Como criar aqui que resolvam não somente os nossos problemas, que isso já é muito legal, mas que de alguma forma consigam atender a problemas de outros países do mundo, para você ganhar escala, né, internacionalizar. É outro desafio
Tem algumas iniciativas, mas ainda tem muito o que fazer nessa seara da internacionalização de negócios, por exemplo. Então, são várias tendências, né, muitas oportunidades que se avizinham aqui para a gente. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, que conselhos você daria para estudantes e pesquisadores que desejam se envolver no empreendedorismo acadêmico, para quem quer investir nesse empreendedorismo acadêmico? Dois conselhos fundamentais, né, dentre outros também, mas eles são dois. Primeiro, vai estudar, né, tem aquela ideia do empreendedor já nasce pronto, tem, mas muitos empreendedores são trabalhados, né, são formados, né, com ferramentas, técnicas, metodologias mundialmente consagradas. Isso ajuda, inclusive, a lidar com o erro. Lidar com o erro faz parte do processo que a gente chama validação. Você idealiza uma solução, vai testar. Poxa, isso aqui faz sentido, vai para frente. Não deu certo, pivota, ou seja, volta alguns passos atrás e refaz. É o erro. O erro faz parte do processo de aprendizado quando a gente está falando de inovação, é algo desconhecido ainda, ou tem poucas referências. Então, acesso a estudar, se capacitar sobre a área. Estudar, e quando eu falo capacitar, não é só ler, assistir cursos, né, receber mentorias, participar de programas, como tem nas instituições que eu falei, né? Não só o UFC, mas várias outras. Isso é importante. Programa muito legal, tem aqui no Ceará também o programa Corredores Digitais da CSTES, entendeu? Começa com CPF, aí tem toda uma trilha de formação, e você recebe um recurso financeiro de 50 mil, mais 80 mil, e aí é estimulado a ter um CNPJ. São vários, né? São vários programas que se tem. Sebrae, tem o Startup CE, tem vários. E aí, aliado à questão da formação, o que é que eu diria? Conexões. Conexões. Para algumas pessoas, a questão do rede de contatos qualificados, né? Já vem da família, né? Muitas vezes nasce em berço de ouro, já ali no o entorno dos pais, né, dos avós, dos tios, já é um entorno empresarial, digamos. Mas para a maioria das pessoas que não tem esse acesso, busque fazer rede de contatos qualificados que tenham o mesmo propósito, que pode te ajudar nessa jornada empreendedora, né? É alinhar interesses no melhor sentido da palavra. E é muito legal também porque esses programas ajudam a fazer essas conexões com outros empreendedores em níveis mais avançados, ou no mesmo nível inicial, por exemplo, com investidores de risco. Então, esses ambientes promotores de inovação, Parque Tecnológico, incubadora, a UES tem uma incubadora, Incuba UES, o IFCE tem uma incubadora, a Unifor também tem um hub de inovação, PIEC tem incubadora, Sebrae tem incubadora, olha que legal, o BNB tem um hub, a UFC tem um condomínio de empreendedorismo. Então, olha o tanto de instituição que tem, né? Os hubs privados, eu comentei já todos eles, né? Vários deles. Então, procurar esses ambientes para se conectar, participar de eventos, entendeu? Às vezes no primeiro, vai no segundo, no terceiro, vai se conectando. É um trabalho de formiguinha, não é uma coisa da noite para o dia, é uma coisa construída. Né? Dá para empreender, todas as pessoas podem empreender, sim, uns mais rápidas, outros em tempo mais demorado, mas é possível sim, e todos esses atores, esses programas do ecossistema de empreendedorismo inovador estão aí para facilitar. Porque o que todos nós queremos é como gerarmos mais e melhores negócios para o Ceará, para resolver os problemas da sociedade, trazer riqueza, gerar menos desigualdade, né, distribuição de renda, é isso que a gente quer. Tem aceleradoras focadas somente em impacto socioambiental, né, a Somos Um, por exemplo. É muita coisa legal e tudo no recente aqui no Ceará que está à disposição da sociedade cearense. Né? Tem um programa legal que posso comentar também, a Coalizão pelo Impacto, é uma iniciativa nacional, 6 cidades brasileiras foram selecionadas e Fortaleza foi uma delas, começou ano passado. Como é que a gente fortalece a pauta dos negócios de impacto socioambiental? Tudo isso recente, as pessoas, eu estou falando aqui várias coisas, mas depois coloca no Google, cada termo desse, coloca pausa, volta o vídeo, né, quem está aqui assistindo a gente, e vai se aprofundar, tem muita coisa pública, né, e essas iniciativas todas querem o quê? Pessoas que participem, querem projetos, né, querem ter a oportunidade de apoiar. Então aproveitem, participem, entrem nesse ecossistema, com certeza vai ter muito apoio para essa jornada que a gente sabe que não é fácil, não é mar de rosas. A jornada empreendedora é difícil, tem riscos, tem fracassos, tem competição, né? Mas por outro lado tem muita colaboração para ajudar essa jornada a ser menos tortuosa. E a gente tem que ter em mente, mas eu penso assim, a gente tem que ter o senso de competição super atiçado, né? Eu tenho muito isso, né? Eu sou muito competitivo até comigo mesmo, mas tem que competir com os de fora. Aqui dentro tem que ser colaboração, todo mundo se ajudando para competir em alto nível com pessoas de fora, nem do Ceará, mas outras pessoas do mundo, a gente consiga
trazer bons resultados para cá, e aí gerar mais riqueza, menos desigualdade, é isso que move, entendeu? Então, é nesse sentido que eu indicaria, mas sem prometer mar de rosas, que empreender é difícil, né? Tanto empreender com um novo negócio, como fazer o intraempreendedorismo. Que é, por exemplo, que eu me considero, né? Eu considero uma pessoa que tenta fazer o intraempreendedorismo na UFC, nas outras organizações que eu, de alguma forma, tento contribuir, né? Na FUNCAP, né? Entre outros que eu ajudo como bolsista, o que seja, né? Quando me convidam, tá bom? Então, é isso que a gente tenta fazer. Empreender tem que lidar com fracasso, mas tem que perseverar, ter visão estratégica, pactuar com outras pessoas, fazer um movimento coletivo para avançar, tá bom? Então, espero que tenham gostado e quem precisar de uma força na jornada empreendedora, saiba que tem muito apoio aqui no Ceará e é só um começo de um movimento que tem aí, eu diria, menos de 10 anos, um pouquinho aí, e tem muito a crescer para a gente trazer mais prosperidade aqui, que é o que a gente precisa, né, para tirar tirar essa sina do Ceará, né? 4% da população e 2% do PIB brasileiro. Tem que reverter isso, a gente tem tudo para fazer isso. Só depende da nossa organização e ficar antenado com os movimentos de outros estados, né, e de outras regiões do mundo também. Perfeito. E agora aqui, para a gente encerrar nosso programa, a gente abre aqui o espaço para o professor Abraão fazer suas considerações finais sobre o nosso tema, sobre o programa. Professor Abraão, a palavra é sua. Agradecer mais uma vez pela distinção do convite, parabenizar a TNCE por trazer essa pauta positiva para a discussão. Né? Pauta negativa a gente está cheio, é só abrir a TV aí em alguns horários específicos. Isso aqui é legal, pauta positiva, né? Empodera, traz esperança, né, para a nossa juventude. E o trabalho não é fácil, porém tem caminhos, né? E tem muitos programas, instituições que estão aqui para ajudar, tá certo? Então, parabéns, continue com essa perspectiva. Espero ter contribuído e ficar à disposição para ajudar no que for possível. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do nosso convidado, do professor Abraão, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Não se esqueça que próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.